equipe 6 e hoje eu vou apresentar o capítulo 6, que fala uma forma de construir sentidos. O ser humano busca sinais daquilo que ele não pode ver, apenas sentir, através de tradições, costumes, com a fé e com o sentimento religioso. Nós, seres humanos, buscamos isso através de ritos e rituais, e eu vou mostrar o que são os ritos. Os ritos são costumes invariáveis, estabelecidos por meio de regras, através de uma cerimônia cultural ou religiosa. São tradições, como por exemplo que a gente vê na nossa vida diariamente, os funerais, que existem vários tipos de funerais, só que cada religião segue a sua tradição. Já os rituais são as celebrações dos ritos, são a concretização das tradições, como por exemplo o casamento. O casamento é um ritual onde duas pessoas celebram a união. Já a festa de 15 anos é um ritual de passagem de uma menina se transformando numa mulher. No cristianismo, onde se aplicam os ritos? O rito se aplica quando evocamos a Santíssima Trindade, evocamos também o encontro entre a terra e o céu e a busca constante do sentido da vida. Já no ritual, a gente vê no batismo, na crisma, no casamento e em festas comemorativas, como no Natal, Páscoa e Corpus Christi. Aqui a gente vê também a cruz, que é o símbolo. O símbolo representa formas da gente identificar na nossa religião ou nos nossos costumes. Já no islamismo, o rito se aplica quando a gente fala dos 5 pilares da fé. Os 5 pilares da fé são a promissão da fé, a primeira. A segunda é orar pelo menos 5 vezes ao dia. A terceira é a caridade. A quarta é o jejum e o quinto é a peregrinação. Já nos rituais, eles possuem rituais para cada momento da vida. No nascimento, quando a criança nasce, o pai sussurra no ouvido da criança uma oração da religião. Na circuncisão, é um rito de celebração para comemorar o pacto entre Deus e o ser humano. No casamento, que normalmente é ajustado pelos pais, o homem pode se casar com até 4 mulheres. E na morte tem o funeral, que é certo. E esse é o símbolo do islamismo. E é isso. Bom, no judaísmo, nós temos diversos ritos que ocorrem conforme a criança vai envelhecendo, como por exemplo a circuncisão, que acontece aos 8 anos de idade. Também temos o bar mitzvah, que quando o menino completa 13 anos de idade, ele chega na maioridade judaica. E também a bat mitzvah, que é praticamente a mesma coisa, porém é com a menina ao completar 12 anos de idade. Já os rituais, eles são muito importantes nessa religião, como por exemplo o primeiro livro, que é quando em uma celebração a criança recebe a Torá, que é o livro sagrado dessa religião. Também o filho primogênito, onde após 31 dias do nascimento de um bebê da forma correta para esse ritual, o pai acaba comprando ele novamente. E também temos o casamento no tempo do rabino, onde especificamente nesse tempo o casamento ocorre em 3 etapas, que é o namoro, o noivado e as núpcias. O símbolo que caracteriza o judaísmo é a estrela de Davi. Nas religiões orientais, cada uma delas apresenta seu próprio rito ou ritual, como por exemplo o Anaprasham, no hinduísmo, que é quando o bebê ingere pela primeira vez um alimento sólido. No budismo temos as oferendas simbólicas, que é quando levam flores ou velas para templos e santuários. No taoísmo, eles fazem um ritual de iniciação para aqueles que decidem utilizar essa religião para guiá-lo no seu caminho espiritual. Temos os banhos purificadores no shintoísmo e também diversos outros ritos no confucionismo. Um símbolo que normalmente remete às religiões orientais é o Yin Yang. O candomblé é muitas vezes confundido com a Umbanda, mas entre eles existem muitos elementos diferentes. No candomblé,
ele existe há mais de 5.000 anos. São realizados sacrifícios de animais em alguns rituais e o pai ou mãe de santo vive como padre e vive para a Igreja Católica, exclusivamente para a religião. Os rituais eles são realizados por meio de cânticos, danças, toques de tambor e oferendas de alimentos, de objetos e o sacrifício animal. As pessoas que praticam precisam usar roupas específicas e as guias dos orixás, que têm cores específicas, além das oferendas específicas para aquilo que vai ser trabalhado. Uma coisa muito importante é a purificação da oferenda e de tudo que vai ser realizado no dia do ritual. A realização é feita em sítios, casas ou terreiros que vão ser comandados por um pai ou mãe de santo. E a iniciação dentro dessa religião, ela demora 7 anos. A Umbanda é uma religião relativamente recente, em comparação com o Candomblé. Já que ela foi fundada só no século passado. Ela também não realiza o sacrifício de animais, e o pai ou mãe de santo da Umbanda, ele pode ter uma vida fora da religião. Possui uma enorme variedade de vertentes, e a variedade de ritos e rituais vai acompanhar, mudando de vertente para vertente e de terreiro para terreiro, não tendo uma coisa pré-determinada para ser seguida. Os pontos, cantigas, são muito importantes e eles acompanham boa parte dos rituais, como a abertura da gira, que seria a principal cerimônia, o culto, a demonstração de respeito aos mais velhos, as hierarquias superiores, como o pai e mãe de santo, e as próprias entidades. E o chamamento dos orixás para abençoar e para proteger. Alguns rituais que eu posso citar, que eles não precisam seguir exatamente essas regras, devido à variedade, mas são Obi, que vai ser ali que o pai ou mãe de santo vai descobrir qual o orixá do praticante, o batizado, que vai abençoar o espírito da pessoa que participa, admitindo um padrinho e uma madrinha, o casamento, em que na cerimônia é realizado os noivos são benzidos com água de flores, eles trocam guias do anjo da guarda como símbolo de proteção, além do uso do pão e vinho como símbolo de vida. Amalá, que são as famigeradas oferendas, que são utilizadas para fazer algum tipo de pedido ao orixá. E o Amaci, que é o batizado dos médiuns, admitindo a eles compromisso com a religião e com as entidades. Para falar sobre rituais fúnebres, podemos destacar o Cuarupu, onde os indígenas eles colocam troncos no centro de suas vilas, podendo embelezar eles com ornamentos, com o intuito deles poderem homenagear os seus entes queridos que já foram mortos há mais de um ano. Para falar sobre os rituais de nascimento, a gente pode destacar aqueles que eram realizados na tribo Tupinambá, onde os pais eles cortavam o cordão umbilical de seus filhos com os próprios dentes, e após isso eles os levavam ao rio e os lavavam. Em seguida, ele achatava o nariz da criança com o seu polegar. Após tudo isso, ele levava seu filho a uma pequena rede e colocava garras de onças e de aves de rapina, para que ele pudesse se tornar valente e forte na sua vida adulta. E aquele que pode ser falado como ritual de passagem, podemos destacar aquele em que o jovem ele ficava preso dentro de uma jaula e ele era obrigado a tomar uma droga, podendo se chamar Wizokan, onde essa droga ela é 100 vezes mais forte que o LSD, com o intuito do jovem ele esquecer seu passado, assim ele se tornando um adulto. Porém, essa droga ela pode trazer certos danos ao jovem, fazendo que ele tenha perca de memória ou até mesmo perca na fala. Outro ritual de passagem pode se destacar o Tucuná, onde ocorre a primeira menstruação de uma garota, onde ela fica 12 semanas presa dentro de um abrigo, no meio da floresta criada pela sua própria família. Acredita-se que
a garota ela está sofrendo um grande perigo por um demônio chamado No. E para se proteger, a garota ela pinta todo o seu corpo de preto para que ela possa se proteger do demônio durante 2 dias. E após o 3º dia, a garota ela é levada de volta à sua tribo, assim tendo danças e homenagem à mesma. Após tudo isso, no dia seguinte, ela ganha uma lança de fogo, podendo matar o demônio.